E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel. E hoje vamos falar dos quinidários. É o segundo grupo que surge na escala evolutiva dentro do reino animal. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever no nosso canal, clicar no sino para receber as notificações das próximas aulas e após a aula, então, dar aquele like para agradecer o nosso empenho, o nosso trabalho que nós temos aí por vocês, beleza? Se gostou da aula, dá um like. Se não gostou, deixa um comentário, porque a gente vai sempre tentar melhorar para ajudar vocês nessa situação de quarentena, ok? Olha só, quando eu penso em quinidário, é o segundo grupo. Eu sempre tenho que pensar numa escala evolutiva, eu sempre tenho que pensar o que esse grupo tem que o anterior não tem. Qual que é a novidade evolutiva dos quinidários em relação aos poríferos, que foram o primeiro grupo. Lá na aula de poríferos, eu comentei que poríferos não tinha tecido verdadeiro. A partir desse momento na história evolutiva, os quinidários, que são o segundo grupo que surgem, eles apresentam dois tecidos. É o único grupo chamado de diblástico. Ele apresenta ectoderme e endoderme. E isso faz com que outras estruturas surjam, outras coisas que eles vão ter, que os poríferos não têm. E a gente vai falar um pouco, então, sobre esse grupo de animais nesta aula de hoje. Olha só, os quinidários, então, são animais aquáticos, e aí representado por quem? Hidra, caravela, água-viva, coral, anêmona. É um grande grupo, e a palavra quinidário, ela vem do latim quinidária, que pegou do grego lá quinide, que significa urtiga. Porque esses animais, eles têm uma estrutura que acabam provocando queimaduras nas pessoas, reações alérgicas nas pessoas. A função delas é isso? Não, gente, acaba que o ser humano entrou no oceano, mas a função dessa estrutura que eles têm é para captura de presa, para alimentação e para defesa. Tá? Nós vamos entender como é que funciona esse mecanismo de ataque hoje dos quinidários. O filo quinidário, então, tem aproximadamente 10 mil espécies. Ele já tem células com um grau de diferenciação bem maior comparado lá com os esponjas. Que nem eu havia dito, esponja não tem tecido, os quinidários já tem dois. Eles já apresentam uma cavidade digestória. Lembra? Poríferos não tinham. Poríferos faziam digestão intracelular. Nós vamos ver que teve uma mudança em relação à digestão dos quinidários. E uma outra coisa muito importante que pode ser cobrada. Qual foi o primeiro grupo animal a apresentar neurônios? Foram os quinidários, gente. Foi o primeiro grupo a aparecer célula nervosa, a ter percepção do ambiente onde ele se encontra. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Mas grave isso aí. É o primeiro grupo a apresentar uma cavidade digestória e é o primeiro grupo a apresentar um sistema nervoso, um sistema de percepção do ambiente. E eles usam até isso para quê? Para direcionar os tentáculos para poder capturar ou se defender de alguma coisa que está no meio ambiente interagindo com eles. E aí, pela presença da cavidade digestória, todo mundo agora vai ser chamado de enterozoário. Inclusive, eles já foram até chamados de selenterados. Selenterado significa dotado de cavidade intestinal. Então, hoje, utiliza-se quinidário por causa da quinida. Nós vamos ver agora, então. Enterozoário, então, gente, anota aí. Enterozoário, eu vou ter dois. Eu vou ter os enterozoários incompletos e os enterozoários completos. Qual que é a diferença, professor? Gente, simples. É a mesma coisa que sistema digestório completo e sistema digestório incompleto. O incompleto, os animais só têm boca, que é o caso do grupo dos quinidários. Agora, quem é um enterozoário completo tem boca e tem ânus, e nós vamos ver isso ao longo das aulas sobre os animais, a questão evolutiva dessas estruturas. A maioria vive em ambientes marinhos, só que nós temos alguns representantes de água doce, que é o caso das hidras. Eles podem formar colônias gigantescas, como os corais, lembrando que os corais vão ter um exoesqueleto calcário. Aquilo que a gente vê não é o coral, é como se fosse um exoesqueleto, o coral está ali dentro. São centenas de milhares de pólipozinhos ali, porque são as duas formas encontradas dentro dos quinidários. As formas livres, que são as medusas, que se movimentam por jato de propulsão, e as formas sésseis, ou seja, aquelas formas fixas, chamadas de pólipos. Alguns pólipos, como as hidras, por exemplo, podem se locomover, mas a locomoção é muito lenta. Por isso que esses animais, inclusive, têm tamanhos bem pequenos, até para permitir esse tipo de situação. Tem as seguintes classes na sua composição: hidrozoa, sifozoa e antozoa. Nós vamos falar um pouco sobre elas. Só que o quinidário mais conhecido, falou de quinidário, o pessoal automaticamente lembra da água-viva, da Aurelia aurita.
E aí, essa água-viva é o principal, assim, a principal espécie que causa queimaduras em banhistas. O corpo dela contém aproximadamente 95% de água, o que explica, então, o nome dessa estrutura. É a famosa medusa da lua, né? Elas têm essas cores brancas, tem vários tipos diferentes, tem águas vivas que mudam de cor, águas vivas pequenas, grandes, mas essa aí é a principal, que é a Aurelia aurita, né? Que é a medusa da lua. É um animal muito bonito, é bem interessante este grupo aí. Os hidrozoários, a forma de pólipo, então, é nitidamente predominante. O que é esse pólipo? É aquela estrutura que fica fixa, né? É só lembrar da anêmona, tá bom? É só lembrar da anêmona. E aí, o que acontece? Os mais conhecidos são a hidra, obélia e a fisália, conhecida comumente por caravela portuguesa, formado por uma grande colônia de pólipos. Então, quando você bate o olho e vê aquela estrutura para fora da água flutuando, não é a água viva, não é o quinidário em si. Aquilo é uma bolsa de ar que os pólipos utilizam para poder se movimentar, ou pelo vento, ou pela própria questão da maré das águas. O grande problema que eu tenho é abaixo ali daquela bolsa de ar, onde eu vou ter a colônia de pólipos, cada um com uma função diferente. Então, aí está a caravela portuguesa, é este animal aí. Então, essa parte de cima transparente é uma bolsa de ar, que inclusive ele consegue produzir, ele consegue regenerar, consegue consertar caso venha ter algum acidente. E ali embaixo, mais um meio roxo ali, escuro ali é a colônia de pólipos. O grande problema está ali. É ali que ocorrem as queimaduras por banhistas, né? Mas não tanto quanto as águas vivas, porque a água viva é bem transparente, então você acaba não observando direito a presença dela na água, né? Os sifozoários, a forma duradoura, então, é a medusa. A medusa é aquela forma livre que fica movimentando por jato propulsão. E aí o mais conhecido, então, é a Aurélia. Nós temos a vespa do mar, encontrada lá na Oceania, que chega a ter tentáculos imensos, com mais de 3 metros. E tem o Aliclistus, que é um bicho bem interessante. Ele é uma medusa, só que ele tem tipo um pendúnculo, tipo uma estrutura, que vai deixar ele grudado ao substrato. Ele parece um pólipo, mas ele não é. É uma medusa diferenciada. É um animal bem interessante. Olha só que bonito, então, essa estrutura. Inclusive, a gente consegue ver os tentáculozinhos ali na ponta do pólipo ali. Olha só que da medusa. Que animal interessante de se observar. Esse é o Aliclistus, tá bom? E aí os antozoários ocorrem só na forma de pólipos, ou seja, só forma fixa, né? Que são os antozoários, as anêmonas e os corais. Todo mundo já viu esta imagem, né? Já viu documentários sobre reino animal, já viu desenho, filme, enfim, séries. Várias mostram os corais, e aí nos corais nós temos as anêmonas, que são a estrutura de pólipo, é uma estrutura fixa, que está, séssil, né? É totalmente fixa ao seu substrato. E aí a gente vai falar dos cnidócitos. Então, galera, não confunda coanócito, lá da água... Ei, professor, lá do porífero, movimentação da água. Os quinidários têm uma célula chamada de quinidócito, e o quinidócito é que está relacionado com a defesa e a captura de animais para alimentação. E é justamente esses quinidócitos que acabam por provocar as queimaduras e banhistas. Como é que funciona isso? No interior deles tem uma estrutura chamada de nematocisto. O nematocisto é como se fosse uma armadilha de toque. Automaticamente, quando toca nele, ele dispara. Então, lá dentro vai ter uma cápsula. Essa cápsula tem um pequeno esporão chamado de quinidocílio, que é o gatilho. Então, quando o quinidocílio é tocado, o nematocisto se abre e o filamento, né, que contém essa toxina, que é essa substância urticante, automaticamente é projetado para fora. E aí o que acontece? A toxina vai imobilizar preso o animal agressor. Lógico, dependendo do tamanho, se for peixe pequeno, paralisa. Uma pessoa, um humano adulto, depende muito da quantidade de toxina que vai ser introduzida e depende da pessoa também. Na maioria das vezes vai causar queimadura, né? Não, uma coisa não tão grave assim. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa e depende também da quantidade de toxina que foi introduzida na pele humana. E aí o que acontece? Depois que ele usa, esse quinidócito ele é desprezado, ele vai ser eliminado, vai ser substituído. Ele perde a ação dele. Mas como eles têm uma alta capacidade de regeneração, eles vão se diferenciar e vão, ou seja, enquanto o quinidário for vivo, ele continua constantemente produzindo quinidócito. Ele lisou um, já produz automaticamente outro. Então, ele não para de produzir quinidócitos enquanto estiver vivo
no seu ambiente ali. Beleza, gente? Então, basicamente é isso. Ali tem uma hidra. Essa hidra, então, deixa eu só tirar minha imagem daqui para vocês verem com mais detalhes. Então, a hidra fez um recorte aqui do tentáculo. Então, aqui no tentáculo, ele pegou uma única estrutura, né? O quinidócitozinho aqui, ó. Então, o que você vai ter? O nematocisto, aqui o quinidocílio, né? Como se fosse o gatilho que percebe a pressão. Automaticamente, o quinidócito, quando alguma coisa esbarra aqui nesse quinidocílio, ele faz com que o nematocisto lance essa microagulha, esse filamento, então, ele vai introduzir na presa ali, ou em quem tiver em contato, e aí ele vai introduzir, então, a substância tóxica que leva a essa ação de paralisia ou de queimadura, dependendo do grupo. Beleza, gente? Então é assim que funciona a estratégia de defesa dos quinidários. Todos têm, sem exceção. Alguns são mais perigosos, digamos assim, do que outros. O corpo, externamente, tem o epiderme. A partir do momento que eu tenho tecidos embrionários, eu já vou ter a epiderme. E eu vou ter também uma endoderme, só que no caso deles tem um outro nome, agora eu falo sobre isso. E aí a epiderme deles tem células epitélio musculares. É uma outra coisa que surge comparado lá com os poríferos. Além de células sensoriais, células intersticiais que ficam ali entre as células, que essas células, inclusive, têm a capacidade de se diferenciar em outros tecidos, e os quinidócitos. Na parte interna, então, não tem uma endoderme. A endoderme vai formar uma gastroderme, ou seja, um tecido que reveste a cavidade gástrica. E ali eu vou ter o quê? Mais células intersticiais, células glandulares que vão produzir enzimas digestivas e células musculares digestivas que vão ajudar, que vão trabalhar em conjunto na digestão do grupo. Entre a epiderme e a gastroderme tem a mesogleia. Na mesogleia, então, tem as células nervosas. E aí, mais uma vez aqui a hidra, para fazer um recorte e demonstrar todas essas células. Então eu quero que vocês pausem a aula e analisem com calma para ver quem que é quem. Olhou aqui a epiderme, você já sabe que é o revestimento externo. Olhou aqui a gastroderme, você já sabe que é o revestimento interno, é a cavidade digestória do grupo. Pausa um momento aí e dá uma observada. Ou seja, você já tem um grau de diferenciação muito maior comparado com os poríferos. A cavidade, então, digestória se comunica com o meio externo através de uma boca, ou seja, enterozoário incompleto, né? Tem o sistema digestório, porém incompleto, só tem boca. E aí o que acontece? O alimento cai ali, então ele começa a ser digerido por algumas enzimas que o revestimento interno secreta ali dentro. Ou seja, pequenos animais, invertebrados, pequenos peixes, né? Vai cair ali dentro, vai ser levado pelos tentáculos, na maioria das vezes, e aí começa, então, a digestão química. Por quê? Porque eu vou ter ação de enzimas digestivas dentro da gastroderme. Em seguida, as menores partículazinhas vão ser absorvidas, vão ser englobadas, né? Fagocitose. E aí, o citoplasma das células glandulares ali vai terminar o processo de digestão. Então, este grupo tem uma digestão chamada de extra e intracelular. Por quê? Começa em uma cavidade e termina dentro das células. Como eles são fixos, né? Independente se eles têm a fase medusoide deles, a simetria é radial. Ou seja, as várias partes se dispõem ali ao redor de um eixo central. Então, por exemplo, esponja tem simetria radial ou assimétrica. Quinidários, simetria radial. Se você pega uma medusa e olha lá de cima, lembra bem uma roda, mais ou menos. É tipo um raio ali de bicicleta. Então, isso determina uma simetria radial. Tá bom, gente? Troca gasosa e excreção ocorre através da superfície do corpo. A superfície é bem fina, então isso facilita essas trocas gasosas, oxigênio, gás carbônico. A excreção de amônia é uma dica. A maioria das espécies aquáticas excreta amônia. Nós vamos falar sobre isso em um determinado momento. Mas lembra disso. A maioria das espécies animais que estão no meio aquático excretam amônia. Tá? E aí chega nessa novidade fantástica que é o surgimento dos neurônios. Como eu havia dito, é o primeiro grupo que apresenta o sistema nervoso dentro da escala evolutiva. Só que esse sistema nervoso ele é chamado de difuso. Por que difuso? Ele é difundido, todo o corpo do animal vai estar interligado nessa rede. Então, qualquer ponto que você trisca em uma água viva, automaticamente o tentáculo vai te dar uma resposta imediata. Todo o corpo do bicho é como se fosse um sistema nervoso só.
O corpo do bicho é como se fosse o sistema nervoso dele, que nem o nosso. O nosso, nós temos um sistema nervoso central. A gente vai entender essa mudança ao longo do tempo, tá? E aí, reprodução. Eles também têm os dois tipos, que nem porífero. Tanto a assexuada quanto a sexuada. Quanto a troca gasosa. Ou troca de gametas. Meu Deus do céu, professor, que é isso? Gente, desculpa aí. Olha só. Reprodução assexuada. Brotamento. Você tem ali um indivíduo, principalmente pólipos. Vai surgir um brotozinho ali. Esse broto pode ficar grudado ali, ou ele pode se desprender e se tornar um outro indivíduo. Então aqui eu trouxe a imagem de uma hidra, e você pode observar do lado ali um pólipozinho novo se formando. Então essa hidra, aquele pólipozinho vai se desprender. Só que neste caso aqui, gente, eu estou falando de clonagem. Porque esse bicho aqui ó, é o mesmo deste aqui. Brotamento, reprodução assexuada, basicamente é cópia, é clonagem. E aí na reprodução sexuada, não. Reprodução sexuada tem a formação de novos indivíduos. Porque a troca de gametas possibilita o aumento da variabilidade genética. Então, os gametas são produzidos nas gônadas, ovários e testículos, e aí eles surgem só na época do ciclo reprodutivo, quando acaba, eles desaparecem. Até para quê? Porque não precisa gastar energia para manter essas estruturas. E aqui eu trouxe a hidra novamente. Então, você tem uma hidra macho, ela libera o espermatozoide, o espermatozoide, então, encontra o óvulo, vai ocorrer o processo de fecundação, vai formar, então, a blástula, forma tipo um cistozinho aqui, essa blástula vai cair, vai se fixar no substrato, e aí vai sofrer totalmente o desenvolvimento embrionário, até se transformar num novo pólipo, e aí o ciclo começa tudo outra vez. Beleza, galera? Este é o ciclo de vida da hidra. E aí os quinidários podem apresentar mais dois tipos. Né? Por quê? Os quinidários são o único grupo animal que apresenta alternância de geração. O que é isso? É quando ocorre uma fase assexuada e uma fase sexuada. A estrutura deles, eles vão ter dois tipos de organismos. Um organismo que se reproduz trocando gametas e um organismo que se reproduz de forma assexuada. Ou seja, a forma assexuada, né, que é o pólipo, ele vai formar o quê? Olha só, o pólipo forma medusas, nós vamos entender isso agora. E as medusas vão produzir gametas, então as medusas se reproduzem de forma sexuada. Então, pólipo assexuado e medusa sexuado. Como assim, professor? Não ficou claro. Gente, acompanha esse ciclo. Você tem ali um grupo, né, que é a obélia. A obélia tem a parte ali, o pólipo de alimentação e o pólipo de reprodução. O pólipo de reprodução, ele vai formar, né, assexuadamente, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir medusas. Então, ele produz as medusas que vão produzir os gametas. Então, onde você vir em um esquema que estão liberando óvulos e espermatozoides, você já sabe que essa é a fase sexuada, troca de gametas. Então, a medusa e o macho ou medusa fêmea, elas são o quê? Haploides. Elas são N. Tá? N, óvulo, mais N, espermatozoide, eu formo um zigoto 2N, diploide. Lá na aula de genética vocês vão entender melhor isso aí. Esse zigoto, então, forma um embriãozinho, e aí, olha o detalhe, este grupo aqui, ele vai ter uma larva chamada de plânula. Desenvolvimento indireto, quando tem fase larval, desenvolvimento indireto. A plânula, então, vai se fixar no substrato, e ela vai se transformar no pólipo, e o pólipo, então, por meiose, vai produzir mais medusas, e aí o ciclo continua. Um outro tipo de reprodução, que é encontrado na aurélia, é por estrobilização. Como assim? Olha só. As medusas, né? Então, eu vou formar os gametas. Você vai ter ali, então, a fecundação, formação do zigoto, forma a plânulazinha, então, diploide 2N vai se fixar, formar o pólipo. E aí o pólipo ele vai sofrer estrobilização. A parte de cima dele vai se transformar numa éfira, e essa éfira sofre uma metamorfose que vai virar medusa. E aí o ciclo continua. Ou seja, alternância de gerações. Uma fase de pólipo e uma fase de medusa. E para fechar, gente, os exercícios, rapidinho aqui. Olha só. Primeira questão. É comum relacionarmos estruturas exclusivas dos diferentes filos na escala zoológica, por uma questão didática, para identificarmos diferentes grupos animais. Em relação aos grupos estudados até o momento, ou seja, poríferos e quinidários,
Quais são, respectivamente, essas estruturas exclusivas? Letra A, núcleo e quinidócito. Gente, são eucariontes. Ambos têm núcleo. O quinidócito, acabamos de ver, é específico dos quinidários. Então, errado. Letra B, coanócito e quinidócito. Resposta correta. Coanócito, né? Aquela célula flagelada que movimenta a água, captura os alimentos lá nas esponjas. E o quinidócito, que é a célula de defesa dos quinidários. Tudo bem? Próxima questão. Diversos quinidários apresentam duas formas em seu ciclo de vida: pólipo e medusa. Sobre esses quinidários, assinale a alternativa correta. É uma questão que requer que você saiba justamente o princípio da alternância de gerações. Letra A. O pólipo é assexuado e a medusa sexuada. Lembra nos dois esquemas anteriores? Quem que produz gametas? A partir de qual estrutura que eu vou ter a troca de gametas? Da medusa. Então, letra A, o pólipo é assexuado e a medusa sexuada. Beleza, galera? Por hoje é só. Até a próxima aula, onde falaremos de plateumitos, o terceiro grupo de animais na escala evolutiva. Se inscreva no canal, cliquem no sino para poder receber as notificações das próximas aulas e dê um like se você gostou da minha aula. Abraço e até a próxima.